Boa noite. Boa noite, pessoal. Finalmente chegou. Gente, estava contando ontem que eu contava as lives, né, desde o começo. Aí quando passou da 30ª, ficou mais difícil, aí eu dei uma desistida. Só que eu eu subi todas as lives pro YouTube. E aí eu vi que eu completei agora no mês de agosto 1 ano, né, que eu faço essas lives. E também eu contei, né? E aí deu a 40ª live na quarta-feira, né? Tava na 40ª. Então ontem a gente fez a 41ª. E hoje nós vamos fazer a 42ª. Só que minha convidada é a primeira vez que eu faço live com ela, né? E foi bem interessante, né, a sincronicidade. Acabei chamando ela para fazer maternidade, falar sobre maternidade, porque eu estava pensando em falar sobre essas coisinhas mais calientes, né, Gina? Ah, agora você aparece, né? Bom saber. Vamos fazer mais lives dessa, é só a primeira, gente. E aí, eu tava pensando em começar a falar sobre prazer, sobre sexo, porque é um assunto que tem muito tabu, né? Que as pessoas não veem com a naturalidade, né? Que é. E a gente estava fazendo algumas lives sobre maternidade. Estamos fazendo, né? Quinta que vem temos mais uma convidada nova que está aqui, a Nívia. Vamos falar sobre maternidade, porque ela estava assídua nas nossas lives sobre maternidade. E é interessante o caso dela, que ela tem uma filha de 11 e uma filha de 22. Então a gente vai aprender muito com ela na semana que vem. Mas hoje vamos falar de um assunto caliente, o prazer como um todo, né? Porque prazer é tudo de bom. Então eu vou chamar a Pri para a gente começar a falar. Tô até com calor. Vamos lá. Ai, que emoção. Aê! Oi, Pri! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. E tô vendo muito bem seu batom vermelho. Sim, com certeza. Vou até mostrar de mais perto. Hum, Apaixonada no batom lindo. vermelho. E aí, amada? Tava ouvindo a introdução, né? Da maternidade Ai, para como se faz os filhos, né? exatamente, tá tudo conectado, não é mesmo? É Então tudo vamos começar com isso. Ah, eu achei sensacional. Eu tava até falando com a Márcia hoje de manhã. Falei, uhum. Márcia, você não sabe, eu tava pensando em te chamar pra gente falar de sexo, umas baixaria e tal. E aí fui chamar a Pri pra falar de maternidade, ela falou, ai, Tude, não, eu tô na vibe de falar de prazer. Eu, tá, tô entendendo a conexão. Exatamente. É um processo, né? A gente está passando por um processo de despertar, né? De trabalhar a energia sexual e tá fervendo mesmo, né? O elemento fogo tá gritando cada vez mais e precisando sair, e tão necessário a gente falar, né? Exatamente. Pra quem não sabe, eu e a Pri, a gente tá fazendo um curso de Tantra, né, para mulheres. Então, é um trabalho muito assim de autoconhecimento, né? Uma coisa muito louca que a gente está vivenciando e despertando, porque o prazer é necessário para nossa manifestação, né? E as Uhum. pessoas acham que o prazer
é só o sexo em si, né? E tá todo mundo muito equivocado. A gente precisa sentir prazer o tempo todo para a gente manifestar o que a gente veio manifestar, né? Mesmo passando um batom vermelho, Prazer dançando, envolve curtindo, cozinhando, cozinhando, exatamente. Quanto né? prazer assim, cozinhando, nossa, é surreal. O Doce Cura veio desse prazer, né? Eu vou falar disso, É, começar a falar mais sobre a minha história. Eu queria abrir, né, essa aula falando sobre o significado do prazer. Quando eu falei com você nessa live, a gente falou de falar, vamos falar de prazer. Então, eu pensei, qual é a definição que dão a prazer? Porque a gente ouve falar de prazer, a gente já liga automaticamente a sensualidade, sexualidade. E aí eu dei um Google aqui no prazer, eu vou ler para vocês. Ó. Sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade, do exercício harmonioso das atividades vitais e etc. Alegria, contentamento, júbilo, satisfação. Também refere-se à experiência de que se sente bem. Envolve o gozo de algo bom. Sensacional, né? Contrasta oh, com todo o sofrimento, que são formas de se sentir mal. Então, algumas definições até fazem uma conferência de prazer com se sentir mal, com sofrimento, com dor. Então, nada mais necessário do que a gente falar de prazer e abordar esse assunto, né? Que é puramente a vida. exatamente. Mas, Pri, assim, é, como, né, é sua primeira vez aqui na nossa telinha, e aí você agora, eu tô muito chique, agora eu tenho canal no YouTube também, tá? Depois de um ano de página, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Eu acho que você já até pensou em contar, mas contar um pouquinho da sua história, né? Dar uma resumida aí, porque tem a ver com falta de prazer, tem a ver com prazer, né? E aí a gente vai, acho que, deslanchar aí no resto do deixar fluir. Sim. Então, para os que estão aqui, principalmente a sua galera não me conhece, eu sou a Priscila Dias, eu sou terapeuta, confeiteira terapeuta, também sou mãe, eu trabalho com a Tude no Espaço Humanidade, então foi onde a gente se conheceu, né, Tude? O espaço foi uma casa que me proporcionou inúmeros encontros, né? Conheci muita gente incrível, conheço ainda, tive essa felicidade. O meu processo em busca de uma cura, né, começou pela falta de prazer na vida, porque eu comecei a sentir desgosto de tudo que eu fazia, desgosto do meu trabalho. Eu era bancária, então desde aquela época eu já comecei a sentir que alguma coisa estava desencontrada dentro de mim. Embora eu estivesse fazendo uma coisa que eu gostasse, estar naquele ambiente já não me trazia prazer, não fazia mais sentido. Começou a doer demais. Tá ali, eu comecei a passar mal, eu ia trabalhar tremendo, assim, era terrível. E aí comecei a pensar, tá, mas eu gosto do que eu faço. A gente começa a contar umas historinhas, né? Vou contar umas historinhas para mim. Não, mas olha, você ganha bem, né? Veja bem, ser bancário é uma coisa que as pessoas almejam. E nessas historinhas, aquilo foi ficando insustentável para mim, até que eu fui desligada sem mais nem menos. Eu também não entendi o motivo do desligamento. Foi tipo, olha, você não tem perfil para continuar com a gente. Foi essa a justificativa. Eu falei, nossa, parece que eles leram a minha alma, né? Porque dentro de mim também não fazia sentido isso daqui. Aí eu falei, meu, e agora, né? Eu morava sozinha, já estava pagando aluguel e tudo mais. Falei, e agora? Pagando aluguel, morando sozinha, as criaturas todas de segurança saltam, né? Sim. Eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver, claramente. E aí fui trabalhar numa outra empresa, no mesmo ramo, né? Que eu sempre trabalhei com análise, com prevenção e segurança. Fui trabalhar no mesmo ramo, numa outra empresa, e é muito respeitar o nosso sentir é extremamente importante, porque eu fui fazer o primeiro teste naquele lugar, eu coloquei os meus pés ali dentro, falei, gente, isso daqui é pesado, tóxico, não dá. Mas aí o dinheiro, falei, não, eu vou ficar. Tô precisando. Aquela prostituição leve, né? Ah, eu vou aceitar esse dinheiro por esse trabalho nesse lugar que eu não vou conseguir ficar. E fui. A Nívia falando, captaram a tua mensagem. Sim, Nívia. Acho que foi um grito de socorro do meu espírito, falando, tira essa menina daqui que ela não combina com esse lugar.
E aí eu lá nessa outra empresa, me vendi por aquele dinheiro, porque eu estava precisando demais. Aprendi muita coisa ali, mas eu comecei a entrar numa dor muito maior do que eu já estava antes. E aí foi ficando insustentável. Eu dormia na mesa do trabalho, de tanto que eu não queria estar ali. Começou a ficar cada vez mais difícil estar naquele lugar. E aí eu conversei com um dos meus gestores, ele falou, Pri, o que está acontecendo? Você produziu muito, não sei o quê, e aí? Eu falei, olha, eu estou passando por vários processos, né, na minha família e tudo mais, e eu não estou feliz de estar aqui. Não tem empatia, vocês são meio... Para mim não faz sentido esse tipo de liderança de vocês, então eu meio que joguei a toalha. Falei, cara, é isso, não tô feliz aqui. Eu falei pra ele, eu preciso me tratar, eu não tô legal. Eu tô sentindo que tá tudo ao meu redor desmoronando, eu não tô feliz. A minha vida tá muito esquisita, eu preciso dar um jeito nisso, preciso me tratar. Não, fica tranquila, né? Vai se tratar, a gente incentiva mesmo que você cuide de você, cuide da sua saúde. Uma semana depois ele me desligou. Eu dei graças a Deus, né? O seguro-desemprego eu ia ter. Não estava feliz ali mesmo, então vamos. Só que como eu já estava, eu não sabia que era depressão. Eu sentia aquele vazio, aquele descontentamento, prazer em nada, alegria com nada. A gente vai vivendo morno, assim. Eu empurrava mesmo a vida, eu dormia e acordava e ficava, cara, pra quê? Por Tudo que que eu perde tô sentido. vivendo, né? O que eu tô fazendo aqui? E aí, universo? O que eu tô fazendo aqui, sabe? Esse emprego, esses lugares que eu trabalho, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com uma coisa que faça sentido para mim. Foi nesse momento que eu comecei a perceber em algo que eu já fazia, que eu tinha algum talento ali. E aí eu podia investir, que foram os doces. As pessoas que comiam meus doces falavam, meu, você faz alguma coisa de diferente, eu não sei, você tinha que vender isso, você tinha que trabalhar com isso. Por que você não vende? Aí um dia eu resolvi aceitar essa carapuça. Falei, de repente. E aí Vai comecei que, a né? tudo mais, vai que. E aí comecei a viver disso, comecei a viver de confeitaria. Foi assim, um salto da minha vida, né? Trabalhava a vida inteira de salto alto, de social, não sei o quê, e de repente eu estava trabalhando em casa de chinelo ou de tênis, de touquinha na cabeça, de avental. Foi assim, uma mudança muito brusca para mim. Eu gosto muito de falar, eu sou do povo, de repente ficar presa dentro de casa começou uma outra dor. E aí eu tinha maquiado, né, aquela dor, eu tinha encontrado o sentido na função, mas comecei a sentir dor de não estar com as pessoas, de não ter uma troca, de não conseguir perceber a efetividade do movimento de troca de energia no que eu estava fazendo. E aí eu fiquei cada vez mais doente, aí passei por todos os tratamentos, psiquiátrico, psicólogo, fiz terapia em grupo, terapia individual, e nada daquilo estava resolvendo esse problema. Foi aí que eu conheci o Espaço Humanidade, quando eles falando, olha, a gente tem problemas que não estão sempre no físico, então tem que tratar no lugar certo, e é por isso que eu não melhorei. Eu já tomei esse bando de remédio, eles estão aumentando a dose, eu não durmo, eu não vivo, tá tudo cinza, a vida fica. Não tem um salto, né? Acaba. E aí eu fiz o tratamento no espaço e eu fui recuperando aquela satisfação. E aí apareceu a oportunidade de também fazer a formação para ser uma terapeuta, que era uma das minhas metas antes de conhecer o espaço. E aí comecei a trabalhar no espaço e tudo mais, e foi a partir do ganho de consciência e ajudando as pessoas. Eu respondia todos os dias pessoas com depressão, pessoas com as mesmas dores que eu. Então, todos os dias eu ficava falando: é possível sair dessa dor, você consegue, porque eu tinha passado por esse processo. Eu já estava do outro lado. Eu tinha conseguido reconstruir. Nossa, agora que me caiu a ficha, Pri, que você fez o tratamento e aí depois você começou cuidando das pessoas que estavam em tratamento. É muito perfeito, né? Eu fiquei um É. tempo falando para essa galera: olha, você consegue, vai ficar tudo bem, tá doendo, mas vai passar. Não desiste do seu tratamento. Se você começou, comece e termine esse tratamento, é importante. Eu fiquei quase 2 anos fazendo isso, né? Respondendo essas pessoas. E foi isso me deu muita força, porque eu olhava para o meu processo, eu conseguia falar dele, eu conseguia incentivar as pessoas de um lugar de realidade. Eu vivi isso e eu já não estou mais nesse lugar. Passou, eu voltei a sentir prazer na vida, eu voltei a sentir felicidade, eu fui revigorando mesmo, né? Renascendo dentro de uma própria vida. E é muito interessante os caminhos que a vida da gente vai fazendo, né? Quando a gente consegue se curar de fato e consegue perceber no que a gente já faz a manifestação desse projeto de vida, né? Desse propósito de vida. É uma coisa que eu sempre fiz.
e eu vou continuar fazendo. Foi para isso que eu me construí, é para isso que eu tô aqui. E é um processo, né? E nesse processo foi através de uma psicoterapia que é o Círculo, né? Onde eu entendi melhor o propósito da confeitaria na minha vida, que é espalhar doçura, seja pelos doces ou pela terapia. Havia que eu escolher, mas é uma das minhas características. E agora eu me sinto mais integrada à confeitaria, entendendo melhor a função dela na minha vida e a minha na dela, nesse projeto que é o Doce Club. Então é mais ou menos isso aí. Tudo isso aconteceu em pouquíssimo tempo, esse processo de me tratar e conseguir reavivar. Foi em 2019 que eu entrei no espaço, a gente está em 2022, tem 3 anos ainda. De só loucuras e E muitas. assim, e parece que assim, os doces e terapia não tem nada a ver, né? Assim, olhando, Uhum, né? Como que conectou isso, né? Só que se tudo é energia, tudo é por sintonia. Você fazer um doce, você está colocando uma energia ali, você está transportando uma frequência para as pessoas da mesma forma que a gente faz com as terapias. exatamente. É muito louco. Então, é assim, é sensacional. Eu fico até emocionada de falar disso, porque esse ciclo me trouxe uma clareza tão grande, porque eu comecei a me desencontrar do projeto, porque para mim eu estava tipo, tentando ir para um lugar, a Gina falando os brigadeiros da Pria por tesão, Gina, é isso, porque eu sinto muito prazer quando estou fazendo, então é isso que eu procuro transmitir para as pessoas, se conectar com esse prazer, porque me dá muito prazer estar nesse lugar, né? Fazer esses doces e tudo mais. É uma alquimia, realmente, Nive. Que Mexer com os legal. elementos, né? Eu estou o tempo inteiro interagindo, principalmente com o fogo, né? Então, E você chegou a ter conflito, assim, ou eu sou terapeuta, ou eu sou confeiteira, algo sim, assim? Você achava que, para mim não, eu tenho sempre que escolher, vamos dizer. eu poder fazer o outro. Na minha cabeça não estava fazendo sentido Estava agregar separado. funções, porque o meu chamado para terapia foi muito forte, tanto que eu fui parar no Espaço Humanidade. E eu fiquei, e agora? Porque eu amo a confeitaria, mas eu também amo a terapia e agora. A gente quer se fragmentar, né? Quer se colocar numa caixa, não sei o quê. E principalmente depois desse ciclo eu tive uma clareza inacreditável do quanto eu já estava fazendo, já estava tudo certo, de que a gente estava alinhado, eu só precisava entender a proposta dele na minha vida. E aí eu aceitei que eu vou ser terapeuta em qualquer lugar, eu sempre fui, eu vou continuar sendo. Ainda que eu não esteja trabalhando com terapia, depois que a gente vê, não dá para desver. E aí eu fui soltando. Alguém está colocando aqui, eu estou nesse conflito, ser terapeuta e ser artista das mandalas. Amiga, é que não tem seu nome, mas você transmite para suas mandalas uma frequência. A A cura mesma e a coisa que a gente está falando dos doces, né? confeiterapia. Ah, eu adorei, Gino, o nome. Faz as duas coisas. É isso, né, Thiago? A gente está sempre, o nosso espírito está sempre cumprindo a missão dele, sempre, sempre, em qualquer emprego, em qualquer situação, sempre. Às vezes a gente só não consegue perceber. É É isso, Sandra. sim. Já está manifestando, tenha certeza Já. disso, certeza. Se é Eu preciso um desejo do seu coração, uma vontade genuína do seu coração fazer as duas coisas, são as duas coisas que você deve fazer. Fique em paz. E o prazer nisso tudo, né? Se te aquece o coração. Eu estava repetindo a palavra prazer em casa. Eu tenho umas loucuras aqui. Eu estava aqui sozinha falando, nossa, prazer. Prazer é uma coisa Prazer. tão quente quando a gente fala. Só de falar a palavra você sente aquecer, aquela energia de fogo. Se tudo que a gente sente, né, que a gente faz, né? Eu falei sobre isso nos stories ontem para chamar o pessoal para a live de hoje. Como é que tá a sua satisfação no que você faz, né? Como é que tá o prazer? Você tá se sentindo realizado? Tá te aquecendo? Porque tudo que perde esse fogo, esse tesão dentro da gente, acabou. Não tem mais função de existir. Né? Até os relacionamentos, que esse também é um processo nosso, né? De encontrar o prazer de verdade na relação, sem as projeções, sem querer que o outro seja seu pai ou sua mãe. Quando a gente se encontra a mulher e o cara, ou as mulheres, ou os caras na relação,
e a gente consegue perceber o prazer de estar junto, eu tô com você só por prazer, não, você não quero que você me dê nada, não precisa me dar nada, é por prazer que eu tô com você. De ouvir a sua voz, de ouvir o seu sorriso, de acordar e olhar para tua cara e falar, meu, que pessoa incrível que eu tô tendo a oportunidade de viver. É muito louco. O quanto o prazer é forte, assim. Eu falo do prazer com toda essa energia, até me arrepia, porque eu vivi o outro lado de não sentir nada. E recuperar essa energia, né? De conseguir ter força para falar disso e incentivar que as pessoas cada vez mais busquem aquilo que aquece o coração. Busque o seu prazer, não é egoísmo, não é errado, não é pecadinho. Prazer, é satisfação. A gente falou disso bem no comecinho, né? É satisfação, é júbilo, é alegria, é contentamento. É para isso que a gente está aqui, é só para isso, né? Exatamente. Então agora, né, que você está conseguindo manifestar o que foi esclarecido naquele círculo, agora é só prazer. Altos insights. Essa lua nova já me trouxe, sim, uma transmissão de informações e toda uma proposta que ele me fez que ainda não tinha instalado em mim, embora eu já tivesse escutado. Agora eu entendi como viabilizar. Então, a partir dessa lua nova, eu já vou trazer na lua crescente, porque a nova vai acabar daqui a pouco. Mas a partir da lua crescente, eu já vou trazer a confeitaria com a minha cara, que era o meu grande sonho, para eu poder integrar os meus conhecimentos terapêuticos à confeitaria. Ai, que Ai, lindo. Era o meu sonho também. Ai, agora eu quero saber tudo, quero ver tudo. muito legal. Alguém falou aqui sobre alquimia, acho que foi a Nívia, falou sobre alquimia. E é pensando nisso mesmo, na alquimia, nos quatro elementos, eu entendi melhor como viabilizar essa proposta para que eu encontre a satisfação e o prazer em servir através da confeitaria, mas como terapeuta que sou. Aí eu sinto que eu já integrei as duas informações e daí para frente ele vai sendo o que ele quiser, né? A gente não manda no projeto. A Ai, gente ai, segue. gente, até o Jô apareceu, que emoção. Que lindo, né? Tem uma galera muito linda aqui, gente, Ah, com a gente. Que prazer ter vocês aqui, né? é, nossa, muito. Ah, eu tô muito feliz. Falar de tudo isso aquece, eu já tô até com calor. Tava frio aqui, já tô até com calor. Tô até ficando vermelha já. Ai, que maravilha. É, que mais que a gente tem para falar? Ai, muitas coisas, né? Fiquei até aqui numa Pronto, né? nostalgia aqui, né? Ó, Thiago. Porque apareceu a Gina, o Thiago tá aqui na minha frente e tá participando ao mesmo tempo. O prazer É é um nosso. assunto, o assunto que todos gostam, né? Prazer. Ai, que coisa boa, É, né, gente? estamos estreando o prazer O prazer. neste canal. Então, aí por outro lado, falando um pouco de mim, eu percebi que como eu tenho prazer em fazer essas lives. É uma coisa 40, assim. se não é Oi? prazer, não é nada. 40. Essa é a 42ª, eu acho que eu tô gostando. Tá aquecendo demais, né? Exatamente. E aí, engraçado, né, que eu tô tendo uns insights aqui agora, porque a gente fez um círculo também pro Tudo de Bom, né? Porque eu também tive esse conflito, mas diferente, porque eu comecei essa página para vender a manteiga Tudo de Bom, né? E os coadores de voal. E só que eu idealizei essa marca, vamos dizer assim, desde 2014. Eu queria fazer alguma coisa tudo de bom, mas eu nem sabia o que era. E aí, como eu convenci a minha mãe a fazer a manteiga, que é uma delícia, a manteiga vegana, a gente colocou o nome na manteiga e aí meio que eu falei, ai meu Deus, e agora? Agora só a manteiga que vai poder, né, ter a marca? Aí comecei, não, eu quero começar a fazer lives, né? A minha amiga lá da Austrália falou, não, a gente pode começar a falar do veganismo, né? Como a manteiga é vegana, então aí a gente foi por essa
começou as lives por esse caminho. Só que aí chegou um momento que eu fiquei, não, mas eu queria falar de qualquer assunto tudo de bom, né? E tem problema? Qual problema? Fiquei num, o que eu posso falar, o que eu não posso. E houve também em algumas lives que a gente tinha que falar sobre assuntos desconfortáveis, principalmente sobre ativismo, como os animais são tratados. E aí eu ficava num conflito, sabe? Peraí, a minha página chama Tudo de Bom. Eu quero falar sobre assuntos tudo de bom, mas eu tô falando do sofrimento dos animais. Só que aí eu pensava, não, mas a verdade, saber a verdade é tudo de bom sobre qualquer coisa. A ilusão que traz o sofrimento, né? E aí, a partir daí, finalmente, assim, eu falei, eu posso falar sobre qualquer coisa. Não é porque a página chama Tudo de Bom que eu não posso falar sobre uma coisa ou outra, algum processo desconfortável. Muito pelo contrário, a gente começou a falar da maternidade exatamente para tirar todo o romantismo, né, que é instalado e que causa mais sofrimento nas mães. Porque às vezes as mães estão lá num processo sentindo dor, mal-estar, não sei o que lá, e só que ela fica, ai meu Deus, não posso, porque ser mãe é plenitude, porque não sei o que, eu tenho que estar feliz, né? Então, finalmente, eu consegui também encaixar dentro de mim a proposta que eu comecei a idealizar lá em 2014, que eu queria fazer o que fosse necessário para colaborar por um mundo melhor. Então, quer dizer, podemos falar de qualquer assunto aqui. Eu não preciso ficar. Não, eu só posso falar de veganismo. Não, eu só posso falar de coisas lindas e maravilhosas. Não. Eu posso respeitar o meu sentir, que é o que a gente aprende, e deixar a sincronicidade. Por exemplo, estava fazendo a live com a Cleila ontem e a Nívia participou muito, super empolgada, falando não sei o quê. Aí a gente continuou falando depois da live. Eu falei, ai, vamos fazer uma live então. Então, quinta que vem eu vou fazer uma live com a Nívia. Foi programado? Não foi programado. Fluiu. Entendeu? Com você foi a mesma coisa. Quer falar sobre maternidade? Não. Aí bateu também a sincronicidade. Então, quanto mais a gente está nesse estado de prazer e de conexão, as coisas vão fluindo naturalmente. E aí a gente vai alimentando o nosso prazer e vai. E o combustível vai indo. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Oi? A gente vai cada vez mais longe. 42 lives é bastante coisa. É um compromisso que você assumiu por prazer e por prazer você continua, né? A Gina compartilhando. O prazer é divino, pode estar em tudo. Ele é nosso e não depende de ninguém. É isso. Essa é uma das coisas que a gente aprendeu nessa jornada do Tantra, né, Tudo? Quanto o prazer é nosso, não é de ninguém. Ninguém tem que me dar prazer. Eu sou responsável pelo meu prazer, pela minha felicidade, pela minha realização. Pois é. E aí isso vai reverberando em tudo na nossa vida, né? A gente fica muitas vezes num processo automático, meio robotizado numa rotina, né? E não tem um estado de presença, ai meu Deus, ai, eu tenho que levantar, fazer o café da manhã, e ai, hoje mais um dia. Não tem isso. Ah, e aí, como vai ser? Adoro café da manhã. É a minha refeição mais. É a preferida. Eu não pulo de jeito nenhum. Oi? Vamos marcar tomar um café da manhã. Eu amo café da manhã. Nossa, vamos, vamos. A Gina falou De sobre dom... prazer. Comer é divino, né, gente? Que prazer que é comer uma comida boa, bem feita, feita com amor. Nossa.
Eu acho que tudo que a gente faz com prazer toca as pessoas nesse mesmo lugar. Tudo. E não precisa de muito, né, Pri? Igual eu tô dando um exemplo aqui do café da manhã. Nossa, café da manhã, né? A gente pode ter prazer fazendo coisas rotineiras, simples, né? Arrumando alguma coisa pra gente na nossa casa, lavando a roupa, estendendo. Eu não sei, eu sinto prazer estendendo a roupa. Eu falo, nossa, que roupa cheirosa, Uhum. que delícia, olha que varal lindo que eu escolhi, sabe? A É tanta gente. coisa pequena que traz tanto prazer pra gente, né? Conecta a É, gente com essa existência, né? É tão é. maravilhoso. E o café da manhã, por exemplo. Ah, eu adoro o café da manhã. Então aproveito no final de semana e faço um brunch, tipo um banquete no café da manhã. Gente, a É gente tem que se agradar, a gente precisa aproveitar o que a gente gosta e fazer pra gente. fazer pra gente, justamente. E não demanda muita coisa, entendeu? Não, às Pode ser vezes que coisas tão simples, ó. Finalmente, né, agora que eu passei dos 40, comprei uns cremes, uns negócios para passar no rosto aqui, para me cuidar. Um- Uhum. uns negócios aí. Fui até na dermatologista, ó, para me cuidar. Uau. Ah, falando em dermatologista, tem uma esteticista aqui, a Dani, minha prima. É? Então, às vezes é uma coisa, um agrado que a gente faz com a gente mesmo. E assim, não tinha creme para passar. Sabe o que eu passava? Aí eu tinha a sessão do óleo de coco que eu fazia em mim. Uma delícia passar um óleo de coco no rosto e no cabelo. Aí já deixa hidratado para você dormir, vai Uhum. hidratando de um dia para o outro. Não precisa de muito. Às vezes é uma coisa simples que a gente pode fazer pra gente e que dá o prazer. Eu sinto muito prazer tomando água. É muito simples, água. Mas eu passei a Quando a minha gente gestação tá com sede, então, né? tomar água. Eu passei 5 meses que eu não podia tomar água, porque a água batia e tava, batia e tava. Então, quando eu consegui tomar um copo d'água pela primeira vez, depois de todo aquele enjoo, gente, que sensacional. Eu nunca agradeci tanto uma água. Acho que aquela água tá até hoje grata por tudo que eu fiz por ela, porque, nossa, é bom demais. Ó, a Clê, tomando um vinho e vendo a gente, ó, prazer, tudo isso é prazer, gente. Tudo. Acho que todos que estão aqui, pensem em formas de se dar prazer, o que for. Um creme na sua pele, né? Uma rotina, um skincare, um banho mais demorado, uma hidratação. Eu amo cuidar do meu cabelo também. Tô tão feliz que ele tá crescendo agora. E Nossa, são tá lindo. Meu Deus, tá lindo o seu cabelo. Que inveja. A gente falou, né, hoje de manhã com a Márcia, da inveja. A inveja é boa. é um termômetro de onde eu quero chegar de repente, né? Dá até vontade de fazer permanente, de ver o seu cabelo. Mas seu cabelo é lindo, Só sabe que não graça. faço porque não vai ficar igual, então deixa, aceito o meu mesmo. Tô morrendo. Gina, olha, Gina, óleo de coco na massagem é ótimo. Gina, massagem. Nossa, Vocês já fizeram massagem em vocês? Que prazer, gente, que prazer. Eu estou terminando a minha jornada de Tantra e um dos processos é fazer o toque, né, a sensitive, que é a massagem do Tantra com a ponta dos. Gente, é incrível. Você hoje sente como estava que é. fazendo a aula, deu me cheirando. Ai, é muito gostosa, né? Eu sou muito ligada aos cheiros. Óleo de uva também. Eu usava muito óleo de uva na gestação. Agora eu não consigo mais por causa do cheiro. Eu fiquei enjoada de tanto sentir o cheiro do óleo de uva. Foi 9 meses de óleo de uva e óleo de amêndoas, né? Então agora Tá dando um tempo. tô dando um tempo pra ele. Ai, gente, nossa, sensitiva é tudo. É prazer, é muito prazer. Por que que a gente não se toca? Por que que a gente não se olha, né? Cadê o prazer em estar com a gente, né? Eu tava pensando sobre isso hoje. Você sente prazer em estar na sua própria companhia? Esse também foi um dos processos que eu passei. E a fuga era inacreditável. Não, eu gosto de ficar comigo mesma. Adoro ficar sozinha. Eu ficava em casa, Netflix,
filme não sei o quê, TV não sei o quê. Então eu nunca estava sozinha, eu estava sempre me distraindo. Até um dia que eu tive que ficar, mas eu falei, não, eu preciso ficar comigo, por que que eu não quero me curtir, né? Ficar na minha companhia e esse prazer de estar na minha presença. Porque se eu não sinto prazer em estar comigo, quem vai sentir? Não tem ninguém. Simplesmente as pessoas não encontram a gente. Nessa época eu não tinha conhecido, não tinha voltado, né, com o Isaac. Então eu estava solteira, mas eu não conseguia ficar sozinha, de jeito nenhum. E aí eu fui Olha. fazendo o processo da solitude de buscar o prazer de estar na minha própria companhia. E é muito difícil passar por isso. Muito difícil não querer fugir, não tentar buscar nenhuma distração. Mas quando eu consegui, eu falei, gente, eu não quero mais ninguém do meu lado, eu quero eu. Eu, apenas eu quero ficar comigo, que delícia, que prazer estar na minha presença. É uma É jornada. porque se a gente não é boa companhia pra gente, quem que vai querer ficar com a gente também, né? Se você A foge gente de tem você, que aprender. tá aí. É, É. A Nívia tá exato. falando banho de 2 horas. Bom demais. Nossa, gente, também adoro tomar banho. Eu Oi? desmaio há mais tempo do que acho que uns 30 minutos embaixo, eu começo a passar mal, já saio. Ai, socorro, não dá. Mas um banho mais demorado é gostoso, né? O meu banho da hidratação do cabelo, que é o banho do prazer mesmo, que eu fico lá massageando, meu couro cabeludo, até, nossa, eu saio do banho quase derretida. Mas é o prazer de aproveitar aquele momentinho, né? É. Ai, ai. Tanta coisa boa, já tá até leve, vai levantar o braço, a gente Já. vai. Tude, vamos falar sobre um prazer. Você é gestora há um tempo, né? Eu te conheci gestora já e já falei muito sobre isso com você, do quanto você engaja, como você faz para estar todo mundo junto, não sei o quê. E esse prazer na liderança, Realmente. cara? Na verdade, assim, eu sinto prazer em, em ver as pessoas bem, né? A primeira coisa, né? Mesmo quando, sempre nos lugares que eu trabalhei e que eu tive a oportunidade de ser gestora, eu era meio terapeuta de toda a minha equipe, né? O espírito está sempre na missão, ele não vai perder a viagem. Exatamente. E aí, eu tenho também um senso de justiça muito forte, né? Então, e a lei do ganha-ganha, né? Automaticamente é a minha principal, meu principal objetivo, vamos dizer assim. É o que me dá, é, é o que me move, né? Então, eu sinto prazer em saber como as pessoas estão, se elas estão se sentindo bem, tanto na vida pessoal como na profissional, como que eu posso adequar, né? Colocar as pessoas para fazer o que elas se sentem melhor para fazer, que é uma coisa difícil, né? Normalmente Muito. numa empresa convencional, não, como é uma fraqueza, a pessoa não sabe tal coisa, então você tem que forçar a pessoa a aprender aquilo que ela não sabe, né? Na minha visão, é o oposto. Se cada um nasceu com uma função, automaticamente a sua função ela é a mais fácil para você. É uma coisa que é simples para você. Então, para mim é muito mais valioso eu colocar uma pessoa da minha equipe para fazer o que ela gosta de fazer. Porque aí eu sei que ela vai ficar bem na vida pessoal dela, ela vai ficar bem no trabalho. Eu não vou ficar forçando a pessoa a fazer um negócio que ela não gosta, ela vai ficar infeliz, né? Então, eu defendo muito a união, né? Todo mundo se escutar, se comunicar. Acabo sendo assim, quero ser. Eu sou amiga mesmo, né? Eu me considero amiga de todas as pessoas do Espaço Humanidade. Eu tô sempre à disposição, né?
e eu tenho uma transparência, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa integridade, essa transparência um com o outro, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica simples. E aí as coisas fluem, cada um vai estar realmente satisfeito, sentindo prazer no que faz, e vai estar todo mundo bem, individualmente e também o todo. Então, eu tenho pensado bastante, né, numa das coisas, né, daquele círculo, que é falar sobre gestão do futuro, né, porque ainda não sei como eu vou fazer isso, né, tô dando tudo é escorpião com virgem. A menina Gestor... tá falando, Tudo, você é de Ares? Não, ela é Ah, escorpião. escorpião com ascendente em virgem. Então eu tenho eu acho que dá uma equilibrada, né? Porque o escorpião é aquela impulsividade, aquele negócio, aquela água, né? Oi? É o fogo no rabo do escorpião, né? Na ponta da cauda, aquele negócio que queima mesmo. E ao mesmo tempo, aí o virgem dá uma segurada, me faz querer estruturar, dar uma organizada, calma, vamos conversar, né? Então, é uma facilidade para mim, né? Eu não consigo ver uma pessoa. Tiago, façam ela acreditar. O que acontece? É aquilo que eu estava falando. Quando você está na sua função, é muito simples, é muito natural para você. E aí fica. Como é muito natural, para você aquilo é o. Tá, entendeu? Não é nada fora do comum. Né? É É, normal para mim pensar dessa forma, né? Só que a gente percebe que não é assim. A maioria das pessoas ainda não pensa dessa forma, né? Não conduz as coisas, as equipes dessa forma, né? Então, eu estou tentando achar aí como colocar essa coisa que para mim é tão natural, como que eu vou passar isso para as pessoas, né? Ainda não sei. Até tive dificuldade aqui para te explicar, porque para mim é o que eu sou. Eu quero saber se está todo mundo bem. você estava falando, e a Dani, minha prima que está assistindo aqui, ela falou, identificando a minha função em 3, 2, 1. Eu acho que ela se reconheceu na sua história. Como é isso, assim, Ah, com sim. a sua história, né? Com o poder da sua liderança, o amor, o prazer que está por trás disso. Só de falar dessa história, as pessoas começam a se identificar, a se perceber. Eu acho que é o prazer mesmo, né? É o prazer de fazer aquilo acontecer. Você falou muito sobre ver as pessoas bem. E não é É, isso, não é teoria, tá bem longe de ser, na verdade. É bem, é. colocou aqui gestora do futuro. É porque eu pergunto, né? Eu pergunto para as pessoas é, como que tá o seu trabalho, tá legal, o que dá para melhorar, vamos pensar junta. Eu tomo decisões, eu não pego e falo, gente, agora vai ser assim. Não. Eu pego, faço uma reunião e falo, gente, eu estava pensando em mudar, melhorar, assim, assim, assado. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Como está o trabalho de vocês? É possível? Vai melhorar mesmo? Porque às vezes o gestor tem uma ideia, a ideia é bonita. Só que ele não está ali vendo cada pecinha que está abaixo dele, o Uhum. que cada um está fazendo, para ter certeza que aquilo vai ser o melhor para a empresa e para todos. Né? Então, eu gosto muito de escutar, de ouvir a opinião, da gente tomar decisões juntas. Né? Eu não decido nada com uma e depois passa
para outra. Não. Vamos decidir tudo junto. Ó, eu tive essa ideia com a Cleila, por exemplo. Eu tive essa ideia com a Cleila. Si, o que você acha? Ah, é uma ideia boa mesmo. Vamos experimentar? E tem também a parte da experimentação, porque às vezes todo mundo concordou ali que a ideia é boa, mas na hora de fazer, olha, não deu certo, vamos mudar de novo. Então, a comunicação e esse entrosamento é muito importante, né? Porque faz as coisas fluírem melhor mesmo, e automaticamente, né? É um ganho para a empresa como um todo, né? Como nós somos as células ali. Então, eu valorizo muito, muito esse bem-estar, as pessoas estarem felizes, né? Porque eu não consigo ficar feliz se eu estou colaborando com a tristeza de uma pessoa. Eu tô tirando o dos outros, não do que ela faz. Como que eu vou falar, Cleila? Olha, a partir de agora você não pode viajar na maionese. Como que eu vou fazer isso com a Cleila, por exemplo? Não, gente, ela é uma super Andresete, ela vai dar uma volta e não sei o quê. Como que eu vou podar o dom dela, né? Como que eu vou falar para si, seja menos organizada? Tem como. É o melhor de cada uma que tem que ser aproveitado, né? Exatamente. Então, ai, minhas margaridas. Eu amei. Você já falou um pouco sobre o processo, agora é só continuar. Eu não sei por que veio essa pergunta na minha cabeça, mas se veio, a gente solta e. É. Por isso que assim, eu nunca fiz roteiro para live. O mínimo de um roteiro foi o que você escreveu e me mandou, que eu não lembro. Eu segui o roteiro até explicar, falar da minha história e tudo mais, mas daí pra frente é o prazer que vai guiar. Se a gente sente que vai perdendo, falar disso, a gente vai falando e vai dando prazer. E aí é o fluxo. Alguém falou, Exatamente. prazer é fluxo, prazer é fluxo. E essas lives, acho que as pessoas acham que eu estou fazendo para outras pessoas, né? Mas primeiro eu estou fazendo para mim, para o meu prazer. Esse momento, né? Essa hora que eu estou aqui com você é 100% aqui e eu sinto prazer. Não, sabe? Mesmo que a gente, mudou o assunto, foi para um. Eu nem idealizo nada da live, só tem o tema, né? Exatamente para deixar fluir o que a gente sentir, o que a gente precisar trocar aqui, né? E consequentemente, né, a gente torce para fazer bem para alguém que está assistindo também, né? Lógico, mas tem que ser tudo que a gente faz tem que ser primeiro para a gente. Porque se a gente não tiver bem, se não for uma coisa que a gente realmente quer fazer, a gente já está bloqueando o fluxo ali. A gente já está se judiando, né? Cortando o nosso, se torturando. Então, a partir do momento que a gente se guia por isso, que tem muita gente que não entende, né, Pri? Todo mundo, eu quero achar o meu propósito de vida. Né? Quando a gente começa a estudar, né? Mas qual que é o meu. Aí fica. Gente, é só deixar fluir, viver o que você sentir que você tem que fazer. É Uma coisa isso. que eu muito, Tude, principalmente quando eu respondi alunos, eu estou pensando em fazer a transição de carreira, quero sair da onde eu tô. Mas às vezes onde você tá, você já está fazendo. E com essa consciência a mais, né? Porque o pessoal que conhece a gente conhece muitas vezes através do espaço. Então eles se formam, né? Agregam as ferramentas terapêuticas na vida deles e imediatamente falam, não, é exatamente o que a gente passou, né? De não se ver fazendo as duas coisas. Mas dá para fazer. Você integra o teu conteúdo, o teu aprendizado, porque foi o que eu falei do meu processo também. Depois que a gente vê, não dá para desver. Eu não consigo mais olhar para o mundo e colocar um véu e me iludir e achar que as pessoas vão me satisfazer.
E não é assim. Eu já sei como funciona. Eu posso tentar me enganar. Eu lembro que tinha uma época que eu estava até falando que eu ia fazer uma camiseta, que às vezes eu conversava com a pessoa, não, mas é porque não sei o que lá, contando maior história, sem sentido. Eu vou fazer uma camiseta escrito, você está mentindo só para você e eu vou te dar. Porque a gente começa a contar umas historinhas pra gente e não faz sentido É, nenhum. é Não, mas eu vou. verdade. Aí quer sair da empresa, tipo, quero sair porque ah, a justificativa é que tu quiser. Se não quiser, não tá mais te fazendo feliz, né? Perdeu o prazer, aí realmente é um sinal de alerta, gente. Precisa soltar. Porque quando a gente Uhum. sai do prazer, a gente bloqueia o fluxo, né? Já era. Saiu do prazer, acabou. Isso para tudo, né? Emprego, relações. Às vezes a gente tá num lugar, sei lá, uma festa de família, um almoço. Tava gostoso, deixou de ficar gostoso, vou embora. Obrigada, gente. Um beijo. É a gente não se forçar a ficar nos lugares e desrespeitar o que a gente sente, né? Isso que aquece o nosso coração. Parou de fazer sentido, solta. Naturalmente as coisas vão levar a gente para aquele equilíbrio, né? A dança da vida, né? Estava falando sobre isso, sobre a dança que a vida faz com a gente, falando. O quanto a vida é como o mar mesmo, né? Vai e volta, sobe e desce. Tem É época uma que dança. calmo, de repente está mais agitado, e ressaca, e não sei o quê. Então, é essa dança, né? E acho que o nosso maior termômetro, de repente, até por isso a gente começou a falar disso, foi falar de projeto de vida. O prazer precisa ser o seu alerta. Se não tem prazer no que você está fazendo, começa a revisitar, porque tem alguma coisa errada. Ou você não está conseguindo manifestar a sua essência, isso acontece muito, né? Você falou da sua liderança e tudo mais, e o quanto às vezes uma liderança desequilibrada é desastrosa na manifestação da pessoa, porque às vezes ela está muito feliz fazendo o que ela está fazendo. Mas a pessoa É. não tem o manejo, né, de olhar que não é só uma máquina que está sentada ali. É um ser humano com emoções, com dores, com amores, horrores. E às vezes muito em dor, porque está tentando fazer o melhor dele ali, e a pessoa que está gerenciando o processo não entende, enfim. Todos os desencontros naturais que acontecem. Trazendo a insatisfação, tirando a pessoa do prazer de estar ali. Né? Exatamente. Por exemplo, um outro exemplo aí da liderança da forma que eu vejo, né? Eu acho que qualquer relacionamento, mesmo profissional, precisa ter a confiança. Uhum. Então, eu não fico conferindo tudo, sabe? Ai, quero ver tudo que a Cleila tá fazendo, tudo que a Cíntia tá fazendo. Ai, eu não. Eu simplesmente confio que se elas se conectaram comigo, como tudo é por sintonia, eu sou uma pessoa de confiança. Se você pedir uma coisa para mim, você fica tranquilo que vai ser feito. Eu faço a mesma coisa com elas. Eu fico realmente tranquila. Então eu sei que a partir do momento que a gente combina, ó, você vai fazer tal coisa, aí você vai fazer tal coisa, tudo bem? Tenha confiança. Eu confio que elas vão me perguntar se elas tiverem alguma dúvida. Eu não preciso ficar. E agora? Você está fazendo isso? Aí você pôs a vírgula no lugar? Aí você. Então, às vezes, o gestor, a pessoa tá fazendo o que gosta, só que o gestor fica ali, ó, torturando a pessoa, não deixando a pessoa se desenvolver e fluir no trabalho dela. Não respeita a fluidez, né, do servir daquela Ex pessoa em função. exatamente. E aí, a partir do momento que eu demonstro que eu não tô confiando na pessoa, como que ela vai se sentir? Ela vai parar de confiar nela mesma. Sim. Né? Então, são coisas assim simples que eu acho que não se para pensar, né? Tá todo mundo muito robótico aí. Ai, meu Deus, tem um monte de coisa aqui para ler e eu não tô conseguindo, gente. Eu vou lendo aqui, eu vi que a Fê falou do seu curso de gestão. Eu também já falei. A dica tá dada. Segue. Sim, Só vou começar a começar ter a desenvolver. volta. É, Ni,
Só se sabe só sabe como é fácil seguir o fluxo da vida é quem solta. Quando solta a vida pela primeira vez, dá um prazer lindo e não se quer mais segurar a vida. É isso mesmo. As coisas vão acontecer como tiver que acontecer. Aí eu não preciso nem me preocupar, eu faço a minha parte, né? A gente também não entra na loucura, né? De, não vou fazer nada também, porque a vida vai me trazer. Responsabilidade minha. Hoje não traz, mas faz a sua parte. Eu vi pessoas Exatamente. dizendo assim, Deus já fez a parte dele. Você fez a sua? Entendeu? Já deu por mim. O que eu tô fazendo? Imagina se eu não estivesse fazendo nada, desespero, né? A Carlinha colocou aqui, viemos de anos e anos onde o prazer foi ferido. Foi condenado, né? Muito mais do que ferido. Foi condenado. Era feio ter prazer. Era feio dizer, fazer e sentir prazer. Ainda bem que tudo isso está mudando. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Que bom que a gente pode se reunir numa sexta-feira. Eu comentei isso com você, vou até trazer aqui. A gente se reunir numa sexta-feira, que é um dia regido por Vênus, planeta que fala sobre o prazer, sobre a sensualidade, sobre as nossas relações, sobre tudo que nos dá prazer na vida. E justo nessa sexta-feira a gente começar a falar de prazer, né? De todos os prazeres possíveis que a gente pode ter. E o quanto a gente precisa ter prazer. Eu mereço ter prazer. A gente fazer esse exercício de todos os dias, eu mereço ter prazer. Eu não mereço ficar num lugar mais ou menos, numa relação mais ou menos. Eu não mereço, eu mereço ter prazer. Seres divinos é o mínimo. Ter prazer e felicidade é o mínimo. Claro que a gente vive na inconstância, né? A gente estava falando sobre o ciclo, né, da vida ser sem constância, esse mar vai e vem. Mas, nossa, a gente precisa sempre se guiar para esse lugar. Colocar lá no nosso mapinha da nossa jornada, para onde eu quero ir, aonde o prazer estiver, sempre. Obrigada. Acho que nesse lugar não tem como a gente não estar feliz, não estar vivendo o que a gente veio viver, não estar cumprindo com o nosso projeto de vida. E não estar sendo cura na vida do outro, né? A gente não vira mais uma pedra que atrapalha o processo dos outros. A gente abre as portas para fluir as coisas. É por isso que é tão importante, né? A gente cuidar da gente, né? Do autoconhecimento. Porque ainda tá todo mundo muito perdido olhando para o outro e não se percebendo, não olhando para si, né? Então, eu não canso de falar aqui nas lives, porque as pessoas estão tão fugindo de si mesmas, né? Que fica mais fácil ficar atacando o outro, falando que o outro que tá errado e etc. E, e eu acho que a gente fazendo esse mínimo, que é se olhar, se conhecer e entrar em contato com esse fluxo que está dentro da gente, a gente já está fazendo um bem enorme para a humanidade. Que ainda E muita gente não está conseguindo. Que está ali no automático, né? quanto é bom, né, a gente entrar em contato com pessoas que fazem por prazer, né? Você está num restaurante, a pessoa que vem entregar a sua comida está com um sorriso no rosto, está feliz. Apesar das dores e dos problemas dela, ela está ali entregando o melhor dela. E para todas as outras funções existentes no planeta. Porque tem trabalho para todo mundo, dá para servir com amor. A gente só precisa, você falou, trabalhar o autoconhecimento para entender onde é que está o meu prazer, para entender se eu preciso calibrar ou não, ajustar ou não, para trazer prazer e felicidade para mim. Aleluia, para isso que a gente está aqui, para ser feliz. Eu tô rindo do Thiago aqui, Tudo. Você Vai viu? aparecer Ele em tá algum... causando. Ele já tá vendendo curso que nem existe. Como chama? Não é pré-inscrição que fala, pré-save, né? Alguma coisa assim, de quando vai ter um lançamento super aí, a galera Entra na lista de espera. tá na lista de espera que quando tiver, os nossos funcionários entrarão em contato. A Regina gosta muito da live, o prazer é muito rico, Rê. Como é bom falar de prazer, né? Eu tô com calor aqui inacreditável. Já tô com dor nas bochechas.
Nunca tive. O quê? Eu coloquei um filtro em mim sem querer, tive. Ah, Ainda bem que não foi orelhinha, essas coisas doidas, né? é. Foi bizarro, não do nada aqui. Ai, que gostoso, né? A gente se programou para falar de uma coisa, a gente falou de tanta coisa gostosa. Olha, nível, o curso já existe, tu já tá esperando só a manifestação, ó. Já o meu vendedor tá trabalhando já. A equipe de vendas tá online aí, vai Tá mandar só. online. Ai, que legal. Ai, Ai, e para variar, né? Passa muito rápido, muito muito rápido. rápido. Fala pra caramba, acho que o tempo do Instagram é muito limitado para tudo que a gente gosta de falar, né? É. Mas é o que é necessário, né? Vamos entender assim. Nossa, a gente acabou falando de algumas coisas inesperadas, mas eu sinto assim que nesses imprevistos, vamos dizer assim, nessa falta de roteiro, a gente se ajuda até, né? A gente ouve uma outra, né? Tem insights aqui juntas, mesmo depois de todas as terapias em grupo que a gente fez, Tem as gente. fichas não param de cair, A gente é né? cura na visão do outro em qualquer situação, em qualquer É, circunstância. Não tem como. é. É muito surreal. Pri, eu agradeço muito. Se você quiser falar de maternidade, se você quiser falar de qualquer assunto, de sexo, mais de prazer, falando de outras coisas, gente, estou aberta para falar de tudo que é tudo de bom para a nossa vida, tá? Então, da mesma forma que a Nívia apareceu, a gente conversou e já marcou uma live. Eu vou continuar falando em todas as lives. Se vocês sentirem no coração, você também, né? Principalmente, Pri, minha convidada de hoje, da gente falar de outras coisas, é só falar que a gente marca e deixa fluir. Não vamos prometer, vamos soltar aí, né? Daqui para frente, daqui a uma Solta. semana vem A uma ideia, gente. a gente Isso. aí fala disso. Mas foi muito bom falar disso, falar do meu processo. Acho que é um dos poucos vídeos que vai ter falando da minha história. Eu nunca tinha falado sobre a minha depressão e tudo mais. Então, a sua Que live foi legal. abriu as porteiras. Também foi um chamado. Acho que aquele círculo está materializando assim hoje mesmo, porque foi um dos Olha só. chamados, né, do Doce Cura para mim. Então, tu tem que falar da tua dor, começa a falar do seu processo. Eu fiquei postergando, né? Olha. Mas aí o prazer me convidou a falar. Então, muito prazer. Essa sou Cura, eu. cura, é só cura. Que Muito maravilha. Ai, tô muito feliz, não queria acabar não. Muito gostoso. agradecer toda essa galera que estava conversando com a gente, a Regina, a Carla, a Clê, o Thiago, que está aí do seu lado. Thiago, um beijo. O Rafael, que está vendendo os cursos da TUD, né? Ai, a Dani, minha prima, ó, todos vocês que estão aqui incentivando a gente a continuar, contribuindo, a Nick vai ser a convidada da próxima semana, né? Muito bom, gente. É muito legal a gente parar um pouquinho para falar sobre uma coisa que a gente não ouve falar, né? Que é o prazer. Ai, muito obrigada, gente. Foi realmente um prazer e eu desejo todo esse prazer que eu estou sentindo agora para vocês. Tenham muito prazer nesse final de semana e que isso só multiplique. Pensem, vamos fazer coisas, cada vez mais coisas, para a gente ter prazer, porque é assim que a gente vai melhorar, aumentar a frequência. O padrão vibratório do planeta depende de nós. A gente só tem que ter prazer. Só, é só isso. Só E o isso. que enriquece a nossa vida, a nossa jornada. O prazer é tudo de bom mesmo. Ah, então tá bom. Ó, abraço para vocês. Ai, um abração, gente. Obrigada pelo carinho. Paulinha, que entrou agora, que é um filhinho lindo. Nasceu juntinho com a Isis. Minha amiga, filho dela nasceu dia 7 de agosto e a Isis dia 13.
Ai, gente, amanhã a Isis faz 1 ano e 1 mês. Eu vou comemorar, né? Lógico, eu faço um Ai, lógico. que prazer, né? Ai, após todos os surtos, que prazer. Dormindo pouco, comida fria, café gelado, mas feliz demais. Eu aprendi muito com a minha filha. Acho que se a gente for falar de maternidade, eu quero falar disso. Ai, Porque eu eu, quero. filha, de 1 ano. De 1 ano. Continuo meu convite, porque dá para ver o quanto você cresceu, amadureceu, se tratou nesse processo tão curto. Ela só vai fazer 1 ano e olha o que já aconteceu. 1 ano, 1 ano. Nossa, parece que eu cresci uns 10 anos. Então, Tem muita coisa. Ai, cara, é outra vida. É uma vida dentro da. então, então eu continuo com o meu convite quando você quiser falar de maternidade, está de pé, porque maternidade tem tem os perrengues, mas tem prazer também. Tem, claro que tem. Então, Falar justamente, podemos falar. a Isis me proporcionou muita coisa, então eu quero falar das coisas que eu aprendi com um bebê de 1 ano. E quanta Olha, coisa. que É, lindo. acabou de chegar e já me sinto assim umas 3 vidas. Ah, eu já vou querer marcar, viu? Já vou te pentelhar, vamos marcar a próxima. A gente marca para a próxima semana. Ai, obrigada pelo convite, foi bom demais, muito Foi. prazer. Eu vou tomar um vinho agora como a Cleila, comer um doce. Pena que não Hum. tem brigadeiro hoje aqui, mas tem um bolo de fubá maravilhoso que eu fiz essa semana. Ai, que delícia. Ai, adoro bolo de fubá simples. Muito. Delícia. Um erva doce. Tudo meu Então tá coração. bom. Vamos, senão a gente não quer que acabe. Então, lá, Meninas, 1, 2, 3 e. até, Beijo, até gente. a gente continua. Até. Beijo. Beijo.